Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre Margaret Atwood com vulgo Grace. Bom pessoal, eu fiz a leitura então de vulgo Grace e eu vou passar para vocês algumas informações a respeito da obra, das minhas impressões sobre ela. Vou falar uma breve sinopse e depois eu já entro nas minhas impressões sobre essa obra. No caso, aqui a gente tem a história da Grace Marks, que é uma mulher que foi condenada aos 16 anos por assassinato de duas pessoas, do seu patrão, o Sr. Kinner, e da governanta Nanny Montgomery. Ela foi condenada como assassina, como cúmplice, junto com o McDermott, que é um outro funcionário da casa. Ela era uma garota pobre, vivia numa família difícil, e ela passa então a ter que trabalhar como empregada doméstica em casas de família. E ela vai trabalhando de casa em casa, sempre trocou muito de casa, né, de patrão, até que ela chegou na casa do Sr. Kinner. Ali ela tinha uma única governanta, que era a Nancy, e quase não tinham empregados, era só ela e a Nancy, mas o McDermott e o James, que era um garotinho também que ajudava lá de vez em quando. Aqui, ela tinha um relacionamento com a Nancy razoável, vamos dizer assim, entre brigas e amizades, né? E com o Sr. Kinner era um relacionamento tranquilo, ele nunca maltratou, pelo contrário, sempre tratou muito bem a Grace. Acontece que o McDermott não era muito amigável com ninguém em questão, e a Nancy não gostava dele, ele também não gostava dela. E chega num belo dia que ele tá emputecido, a Grace também tá já meio que no limite, porque ela nunca sabe quem realmente a Nancy é, porque quando o Sr. Kinner tá em casa, ela trata a Grace mal, e quando ele não está, ela quer ser super amiga da Grace. Então a Grace fica um pouco conturbada com essa situação. A história se passa então sobre o assassinato da Nancy e do Kinner. E aí a gente tem aqui uma condenação para essa garota de 16 anos, que era a Grace na época, e o McDermott. Mas o McDermott ele foi enforcado e a Grace, através de muitas petições, conseguiu ali ser liberta do enforcamento, mas ganhou a prisão perpétua, tá? Essa é uma base numa história real que aconteceu com uma mulher lá no Canadá, né, uma garota chamada Grace Marks no Canadá. Os nomes dos personagens são os mesmos dos nomes reais, da história real. E aqui a gente trata sobre toda essa questão, sobre tudo que envolve esse caso que aconteceu em 1843 no Canadá. Ponto. Essa é a história. A Margaret, ela buscou em registros da época todas as informações possíveis sobre a história desse assassinato, tudo. Inclusive aqui no final do livro nós temos uma parte onde ela fala sobre isso mesmo, tá? Informações da própria Margaret em relação aos acontecimentos. Eu tô tentando... Aqui, ó. Pós-fácil da autora. Tá? Bem que no finalzinho mesmo tem umas 3 folhinhas dela explicando os registros, a verdadeira história. Então é muito legal. Aqui no livro a gente tem algumas citações de Susanna Moodin, que também é uma escritora, e na época ela fez um livro baseado também nessa história desse assassinato. E aqui em vulgo Grace tem algumas citações dessa Susanna, tá? Ela entra na história também. Qual é a parte de ficção? A Margaret não tinha todas as informações possíveis.
E para se criar um livro, ela precisava ter mais contextos, né? Diante disso, ela teve que inventar algumas coisas. Uma das invenções aqui é o Dr. Simon, que vai fazer uma consultoria com a Grace, né? Ele vai fazer entrevistas com a Grace corriqueiramente, tá? Todos os dias ele vai na penitenciária para conversar com a Grace ou na casa do governador, que é onde a Grace está trabalhando, prestando serviços, né? Como presidiária, ela acaba prestando serviços na casa também do governador. E aí ele começa a fazer pesquisas com ela, perguntando, né, para ela, no caso, como que aconteceu, para ela contar a história dela e tal. E ela conta. Entra aqui a minha ressalva do livro. Mais da metade do livro, assim, tipo, bem o miolão dele, é essa entrevista do Simon com a Grace e ela narrando a história. O que é muito bom pra gente conhecer a história dela. Entretanto, foca muito em detalhes do passado. E eu já queria ver, a verdade era o julgamento, como que aconteceu a parte realmente do julgamento, da condenação, e não apenas a história da Grace. E aqui a gente trata muito a história dela. É bom para quem gosta de informações mais detalhadas, é um livro que você vai gostar. Eu me senti um pouco incomodada, porque não andava, era sempre a mesma coisa. Mas é uma história interessante, a gente entende a infância dela e tudo mais. Ok, a história real. Grace Marks, ela foi condenada, passou 30 anos na prisão, recebeu perdão e saiu da penitenciária e foi morar em Nova York. Há rumores de que ela se casou e depois disso ninguém nunca mais soube nada dela e nem ao menos se ela realmente era culpada ou não dos assassinatos. Se ela sabia, foi conivente, se ela não sabia de nada, foi jogada aí no caso às cegas. Ninguém sabe até hoje a verdade sobre esse caso. Aqui no livro, a Margaret ela tenta trazer para o leitor ir raciocinando. Assim como na vida real. O caso realmente não tem nenhuma definição, né? Ninguém sabe se ela era culpada ou não. Fica a critério da própria população. Na época, né, os canadenses eles julgavam por si mesmos se ela era ou não culpada. E aqui a Grace faz a mesma coisa, mas ela te joga algumas informações importantes aqui que até foram da ficção, tá? Criadas aqui para ficção. E aí você fica, será que ela é tão inocente? Ah não, mas isso daí também, olha, não tem como. E aí você começa a pensar, o que é muito legal, porque cabe a você, leitor, definir, né, diante da ficção da Margaret, se ela foi culpada ou não. É bem interessante. Mas o final do livro também é baseado na realidade, tá? Ela foi bem fiel. Eu diria que ela foi fiel em praticamente 90% do livro, porque as invenções dela foram bem simplórias. Ela inventou o médico Simon e ela inventou algumas coisas de como tal situação aconteceu que não tinha nos relatos, né, nos registros da época. Como, por exemplo, a Grace, ela estava ordenhando uma vaca ou ela estava no poço pegando água quando a Nancy foi assassinada? A Grace, ela estava costurando uma coxa ou ela estava costurando uma roupa quando tal coisa aconteceu? Não se sabe, então ela foi criando, né? Ela foi inventando esses detalhezinhos para que a história tivesse mais sentido, tá? São as invenções da ficção. O resto é muito real, é muito a história real mesmo. Então é um livro que eu super indico, por base na realidade, por base em algo que aconteceu. Eu particularmente gosto de livros assim, que tratam, que trazem para nós informações de algo que realmente aconteceu. Tanto filme quanto livro, séries baseados em fatos reais, eu gosto muito. Então fica a minha recomendação. Minha única ressalva do livro é realmente o detalhes de informações do passado da Grace, que toma mais da metade do livro, e isso cansa. Mas quando chega na parte do assassinato, de como que aconteceu, tudo aí você já dá aquela despertada e consegue ler tranquilamente e acaba muito rápido, tá? Eu levei 17 dias para concluir a leitura. Comecei no dia 10, terminei no dia 27.
quem tava parada há muito tempo sem ler, eu achei que foi um ritmo ok. Apesar de me sentir cansada em algumas partes, achei um ritmo bom. E é isso, tá? Essa história, então, de Vulgo Grace. Pesquisa aí no Google, caso você tenha interesse sobre a história real. Enfim, gente, essa minha consideração sobre Vulgo Grace. Eu indico pra vocês, caso vocês tenham interesse, tá? O link desse livro vai estar aqui no bloco de informação. E eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Se você já leu, deixa nos comentários. Tchau, tchau.